Dia 30 é comemorado o Dia do Tradutor. E aqui em Campina Grande a gente tem um projeto muito legal que mistura cultura local com acessibilidade para turistas estrangeiros. A gente está aqui hoje com Ana Beatriz, professora de letras da UFPB, que vai nos contar um pouco mais sobre como surgiu o projeto Tropeiros da Tradução. Boa tarde, Ana. Você pode nos contar um pouquinho mais sobre o início do projeto? O projeto ele surgiu de maneira muito orgânica, digamos assim, né? Ano passado eu fui visitar o Museu Vivo Répteis da Caatinga, lá em Puxinanã, com um grupo de amigos, e notei que as placas de lá não tinham traduções. E apesar de eu já ter notado isso em outros momentos, nunca parei para prestar atenção. E aí, no final da visita, perguntei ao dono se ele recebia visitas de estrangeiros, e ele disse que sim. E aí eu perguntei, como é que vocês se viram aqui com esses turistas de fora? Eles acompanham o que conseguem acompanhar. Saí de lá com essa pulga atrás de orelha de, cara, por que não a gente trabalhar em cima exatamente disso? Em relação à taxa de crescimento do turismo na Paraíba, e é uma taxa que só vem crescendo cada vez mais. Então, é um estado que parece que está tendo interesse de visitação cada vez maior, mas o turismo ainda é um pouco, digamos, principiante nesse sentido. E quais são os principais objetivos do projeto, não só a respeito do turismo em geral, mas a respeito do impacto na vida dos alunos, que são aí, né, futuros professores de inglês, futuros tradutores? Eu escuto muito de alunos, num geral, às vezes o interesse na tradução, mas a pouca abordagem da tradução durante o curso. Às vezes é, inclusive, numa oportunidade como essa, que eles tomam a decisão profissional, né, também. E fora o Répteis da Caatinga, vocês também já fizeram trabalhos em museus, como, por exemplo, o MAC. Como é que são feitas as escolhas dos pontos turísticos? As escolhas dos pontos turísticos partiu de um mapeamento que a gente tem acesso gratuitamente no Ministério do Turismo, no site do Ministério do Turismo. Lá eles têm um mapa sobre quais cidades de cada estado são consideradas cidades turísticas. E a partir desse recorte, eu fui atrás das cidades que são relativamente perto de Campina Grande e que eu já tinha visitado ou que tem uma certa proximidade com o ambiente de trabalho, para fazer a seleção. Ano que vem, a minha ideia é já ir para um pouco mais distante e abarcar cidades diferentes, né? Nesse mapa de cidades turísticas da Paraíba, de acordo com o Ministério do Turismo, a ideia é sempre diversificar ao máximo para não parecer que é um projeto que contempla somente uma cidade ou outra. E, Ana, eu sei que devem ter muitos elementos que acabam sendo desafios na hora da tradução, né? Como, por exemplo, coisas que são mais culturais, falas um pouco mais regionais. Como é que é feito esse processo de tradução? Então, o trabalho de tradução em si, ele pode ter várias metodologias. Então, eu vou dar um exemplo para você, que é sobre o bioma da Caatinga, né? A gente se deparou muito com esse bioma, com esse termo Caatinga, na placa dos répteis, para dizer que o réptil X, a cobra, o lagarto, ele é dessa região. E a gente teve que sentar e tomar uma decisão. Existe a palavra Caatinga em inglês? Existe essa tradução. E a gente foi atrás dessa tradução, principalmente em textos técnicos, né? Artigos que o pessoal publica em revistas acadêmicas e tal. Então, existe esse termo Caatinga em inglês. Só que o termo Caatinga em inglês, ele é a tradução do significado de Caatinga do Tupi, que é floresta branca. Então, a gente tinha uma decisão a tomar. Ou a gente deixa o termo Caatinga, a palavra Caatinga na versão em inglês, ou a gente coloca simplesmente floresta branca em inglês, que é como as pessoas se referem a Caatinga nesses textos teóricos. Numa das nossas discussões, nós chegamos na conclusão, com um grupo, que a gente queria deixar a marca da palavra Caatinga para quem quer que visitasse o local. Então, a gente decidiu na placa colocar Caatinga e, entre parênteses, White Forest, Brazilian White Forest, que é essa floresta branca. A gente usou, no fim das contas, as duas saídas, mas principalmente para não trazer um apagamento de um termo tão único
que representa algo tão único como esse bioma brasileiro. Qual foi o resultado mais marcante que vocês obtiveram até agora? Vocês já tiveram algum feedback positivo de alguma dessas instituições que vocês participaram? Já podemos ver, acompanhando as redes sociais, principalmente do Museu Vivo, Réplicas da Caatinga, que eles levaram uma parte do acervo deles para o sítio São João durante a época do São João. E a gente pôde ver nas redes sociais que as placas que estavam lá com aquelas espécies já eram as placas traduzidas. Obrigada, Ana, pela participação.